Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. No estudo de hoje eu quero falar sobre a transformação através da magia. Quando falo de transformação, estou me referindo à autotransformação, ou seja, transformação interior. Existe uma máxima que diz que quando o aluno ou o discípulo está pronto, o mestre aparece. Obviamente, esse mestre é um mestre interior, é através do nosso próprio espírito ou através do nosso corpo, vamos dizer assim, intuitivo, que nos faz sentir e compreender a verdade. Portanto, a magia ela é digamos assim, um agente que auxilia nessa transformação interior. É como se nós fôssemos falar da verdadeira alquimia, que faz com que haja uma mudança do chumbo para o ouro, ou seja, transformar aquele ego, aquela porção mais carnal do ser humano em algo mais sutil, em algo mais espiritual. Portanto, a magia, ela trabalha justamente com a vontade dessa autotransformação. E nós vamos ver aqui que o símbolo ele faz essa conexão. Como eu já disse em outras aulas, o símbolo ele é um fator que trabalha com a consciência, ele desperta a consciência, ele nos ajuda a transformar tudo aquilo que a gente recebeu como energia vida em energia consciência, ou seja, fazer com que haja uma compreensão dos mistérios maiores. Então é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, tá certo? Já vou pedindo gentilmente, se quiser, deixa seu like para fortalecer o canal, se inscreva se não for inscrita, se não for inscrito e compartilha esse vídeo após assistir, se assim for do seu agrado, tá bom? Bom, para começar, pessoal, nós temos que entender que o ser humano não pode esquecer que ele sempre foi e sempre será uma conexão com a natureza e com o universo. Se trata de um pertencimento à própria natureza, como está escrito em Gênesis 2, verso 7, né? Que diz que o homem foi criado do barro, dos elementos da natureza, ou seja, há uma intimidade intrínseca do ser humano com a natureza. Portanto, existe essa conexão interior entre homem, natureza e universo. A própria segunda lei hermética, né, fala sobre a lei da correspondência, onde sempre há uma correspondência entre as leis e fenômenos dos diversos planos do ser da vida. E isso acaba resultando em uma analogia onde aquilo que está na natureza se encontra no interior do ser humano. Aqui entra a questão do símbolo para nós compreendermos que aquilo que está acima é como o que está embaixo e aquilo que está fora é como aquilo que está dentro também. Bem, utilizando-se dessa lei da correspondência, que é a segunda lei das 7 herméticas, nós podemos interpretar que as estações do ano como símbolo podem ser representadas na alma humana, diferenciando os diversos aspectos da vida. Por exemplo, o inverno ele tem uma analogia com a tristeza, né, com a melancolia, com a introspecção. Já o verão tem uma analogia com a alegria, com o despertamento, com a expansão de consciência. A primavera tem uma analogia com o desenvolvimento e o crescimento interior, com o conhecimento, com a evolução. E o outono tem uma analogia com a renovação, com a limpeza interior, com o desapego. Então estes são alguns aspectos que nós podemos analisar como um princípio de correspondência entre o ser humano e a natureza, mas obviamente existem muitos mais. Então esse pertencimento que o homem tem com a natureza acaba gerando esses símbolos que estão fora, que refletem o nosso interior. Portanto, tudo o que reflete uma energia no universo está associado com a natureza interior do homem, né? Então, obviamente, isso se explica e se compreende através do símbolo. Por isso que eu disse que o símbolo ele transmite uma consciência de compreensão sobre a vida. E isso tudo, pessoal, já era compreendido pelos primórdios da humanidade e foi também elucidado pela alquimia, onde o homem ele passava por uma série de operações de transformações, ou seja, de transmutações no seu laboratório interior. Eu não me refiro aqui à alquimia como
a questão de calcinação ou trabalhar o mercúrio, o enxofre na forma química, mas sim aquela alquimia interior, é a mudança interior. Assim, toda a transformação interior começa na natureza e termina na nossa vontade de transformação. Porém, essa transformação ela transcende a própria natureza e os próprios padrões do mundo exterior. E a essa transformação pela vontade é chamada de magia, ou seja, nós temos a condição de nos conectar com a natureza e transcender a própria natureza dentro de um sistema evolucionário. É aqui que entra o domínio das energias da natureza. Nós temos tudo ao nosso redor como um exemplo para nós mesmos, para que a gente compreenda o nosso interior, e além disso nós temos a possibilidade de trabalhar com essas energias a nosso favor. Veja a grande importância da magia na questão da autotransformação. Então, cada ser humano constitui uma ligação energética, né, em um sistema de constante troca de informações, ou seja, o homem, natureza e universo estão ligados diretamente. E essas energias elas são compreendidas e objetivas, vamos dizer assim, como uma informação, quando o ser humano entende que ele está unificado com o universo. E aqui entra aquilo que eu venho explicando, que nós temos uma energia vida assim como a natureza tem, e o nosso objetivo é, com tudo que está ao nosso redor, transformar essa energia vida em energia consciente. Todas as informações do exterior nos ajudam a transformar a nossa vida em algo consciente, em algo que a gente compreenda de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, tá certo? Então essas energias, né, elas são compreendidas e obtidas como uma informação quando o ser humano se unifica com o seu exterior, ou seja, com a natureza. Agora, quando ele destrói a natureza, quando ele não respeita a sua própria casa, quando ele não dá valor para as coisas que estão no alto, com os astros, os astros, né? Com o próprio ar que respira, não cuida da água que bebe, enfim, com tudo aquilo que está ao seu redor, ele não está tendo esse pertencimento, ou seja, ele está ignorando a sua própria essência, por isso que não consegue converter essa essência, energia, essa vida energia, em vida consciente, acaba sendo programado como um ser para viver e existir segundo o fluxo do mundo, segundo aquilo que as pessoas costumam fazer, que é ter um emprego, estudar, namorar, casar, deitar, dormir, acordar e formar esse ciclo cíclico, né, por longos anos da sua vida. E lá na velhice talvez alguém ainda vai olhar para trás e dizer, poxa, quanto tempo eu perdi, né? Mas justamente porque nós, pessoal, nós seres humanos, nós somos uma forma de consciência que está encarnada aqui na Terra, capaz de se orientar para fora e para dentro de si mesma ao mesmo tempo. Por isso que é importante o símbolo da natureza, do universo, como um meio de comunicação com o interior e como um meio de autotransformação também, tá certo? Então toda essa comunicação sendo exterior, quando eu falo exterior estou me referindo à matéria, e interior me referindo ao espírito, ela é possível de ser realizada através dos símbolos. Mas aí você pode se perguntar, o que são símbolos? Que símbolos são esses? Bom, todo símbolo que é utilizado para questão magística ou questão de autotransformação ou de transformação alquímica são imagens que despertam a nossa consciência. Então tudo aquilo que desperta a nossa consciência, que trabalha no nosso psicológico, são símbolos de consciência. E eles surgem basicamente quando algo exterior é associado com alguma propriedade espiritual interna, dando assim consciência e entendimento sobre a vida, né? É como se o símbolo ajudasse, né, auxiliasse a transformar a energia da vida em vida consciência, como falei. Assim nós poderíamos então dizer que os símbolos são meios de transportar a energia do universo, convertendo-as em energias conscientes em nossa própria vida. Então eles agem diretamente sobre o nosso pensar, porque unem a energia com a nossa consciência. E isso se aplica porque, como fala a máxima hermética, tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está fora é como que está dentro. Então você vê aqui esse símbolo cabalístico, né? Um símbolo que Eliphas Levi produziu para justamente mostrar essa parte da dualidade do demiurgo. Ele representa Javé aqui como sendo, né, como diz Isaías 45, aquele que forma a luz e as trevas, ou seja, a dualidade e onde um se apoia
no outro. Sombra e luz existem porque ambos se complementam, não que se unem, mas se complementam para que assim possa existir a dualidade, tá certo? Então, quando se alcança essa energia, se consegue alquimizar, ou seja, transformar consciência através do símbolo pela vontade interior, nós podemos dizer, então, que esse processo foi um ato de magia. Então, a questão alquímica, a transformação da alquimia, que eu me refiro aqui, é interior, porque todo o processo de magia, ele visa primeiramente o que? A transformação interior, né? É a questão que eu falo aqui, que eu trato da teurgia, né? Existe a tal uma teurgia que é a questão de mudar a própria realidade, mas aí é outra história aqui. Eu estou falando de transformação interior, né? Que acaba então desencadeando um modo progressivo de pensar e se desatar daquelas amarras das coisas superficiais, né? Então o apóstolo Paulo falou isso na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, que ele diz: e não sede conformados com este mundo, ou seja, aquele hábito de acordar, ter que ter um emprego, estudar, namorar, casar, acordar, dormir, enfim, que se torna encíclico. E isso acaba trazendo o que? Uma consciência para a matéria, né? Acaba alimentando as coisas que são do ego. E Paulo diz para nós não sermos conformados, ou seja, achar que a vida é esse ciclo interminável de coisas e tarefas que nós devemos fazer aqui na matéria. Ele diz, mas sede transformados, alquimizados pela renovação do vosso entendimento. Como acontece isso? Pela nossa vontade de querer mudar. Aqui entra a questão da autotransformação, e a magia é um alicerce que nos auxilia, né, através de símbolos, nos dando essa consciência para que a gente consiga encontrar o meio de atingir essa autotransformação. Aí ele diz, para que experimenteis, ou seja, toda transformação precisa ser transformada em experiência. Aquilo que você entende, você tem que sentir e trabalhar dentro da ação, ou seja, o experimento é algo fundamental para que haja, sim, a transformação e a conexão com a verdade, para que assim seja, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não acredito que Deus nos fez para a gente trabalhar, para a gente estudar, namorar, casar somente, mas para a gente conseguir evoluir espiritualmente e alcançar uma transcendência maior através da verdade espiritual, ou seja, da verdade em essência. Então, para que aconteça essa transformação, como eu disse, é necessário usar da vontade. Por isso, como disse Eliphas Levi, ele atribui a magia numa frase que ele diz que a magia é a manipulação das energias segundo a nossa vontade consciente. Ou seja, o que é a manipulação das nossas energias? É trabalhar com a nossa mente. Nossos pensamentos são energias. Então, quando nós conseguimos manipular os nossos pensamentos ruins e alquimizá-los, transmutá-los, sublimá-los em algo positivo, nós estamos fazendo magia. Nada mais que isso. Então, a magia começa pelo interior, né? Nós não estamos falando aqui em algo magístico de fazer com que chova quando está um mês sem chover. Não. Isso é a taumaturgia que trabalha, é a mudança da realidade. O que eu falo aqui, me refiro à magia, como a teurgia utiliza-se dentro da questão interior, tá? Então, Eliphas Levi disse que a magia é a manipulação das energias. Aí entra uma questão mais abrangente, porque energia não é só pensamento, os espíritos também são energias, os anjos são energias. Então, quando nós temos esse auxílio também, né, nos favorece para a nossa evolução, mas tudo começa por aqui. As pessoas já querem ter contato com anjos, querem ter comunicação com espíritos elevados de luz, mas não conseguem nem ter controle sobre seus pensamentos. Por isso que o primeiro processo magístico de todo aquele iniciado que quer fazer essa autotransformação é trabalhar primeiro o seu psicológico, a sua mente, né, para ver se está preparado para que o mestre assim apareça. Então, essas energias, como diz Eliphas Levi, ela é utilizado e é manipulada essas energias tanto para o bem como para o mal, segundo mais uma lei hermética, que é a lei da polaridade, quarta lei, se eu não me engano. Então, como tudo aqui existe num sistema dual, essas transformações elas podem ser utilizadas, essa energia pode ser utilizada para benefício, como para malefício, como para elevação, edificação
como para destruição também, né? E aqui então que entra o auxílio dos símbolos como os condutores do pensamento e da vontade, né? Porque não é fácil trabalhar e manipular os nossos pensamentos, dominar, melhor dizendo, os nossos pensamentos, né? Então os símbolos eles vão nos ajudar nessa questão de conduzir a nossa vontade para canalizar as energias entre as duas dimensões, isto é, do material para o espiritual e do espiritual para o material. E isso pode ser entendido, pessoal, quando eu falo desses símbolos, que símbolos são esses que nos auxiliam nessa transformação interior. Mas é um passo lá na frente que eu vou explicar, tá? Esses símbolos podem ser entendidos como símbolos básicos de conexão interior. Cada um, muitas vezes as pessoas só por juntar as mãos e fechar os olhos já é um símbolo de conexão com o espiritual. Mas nós vamos tratar dessas práticas usando como símbolo, como simbologia, como símbolos de conexão, por exemplo, as velas, a Bíblia, os próprios gestos, as palavras, né, os pantáculos, o próprio altar que você vai ter na sua casa, incenso, água, etc. Tudo isso são símbolos para serem usados no processo de transformação e de manipulação de energias para um propósito que é individual. Então, a magia nada mais é do que um processo que tem como resultado a autotransformação interior e a expansão da consciência para a verdadeira realidade, desde que o ser humano se entenda como alguém que pertence tanto à natureza como ao universo em unificação, para que assim ele possa usufruir dessas energias, tá certo? Bem, espero ter contribuído com mais esse estudo. Nós vamos ver todas essas práticas, usando todos esses símbolos mais adiante, tá? Eu vou aqui soltando aos pouquinhos esse entendimento para que não haja dúvidas, tá certo? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva, compartilhe se for do seu desejo. Hoje eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!